Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Motivo de muita alegria estar aqui na presença do Senhor. Eu não sei de que maneira você entrou nesta noite, mas de uma coisa certeza eu tenho nesta noite aqui, diferente, você vai sair nesta noite. Se você entrou aqui precisando de uma resposta, o Senhor vai entregar a resposta nas suas mãos. Se você entrou triste, você vai sair alegre. Aquele que entrou cheio vai sair transbordando, mas uma certeza eu tenho, que o Senhor dará a resposta essa noite. Amém, irmãos? Quero já agradecer pela confiança, Diácono Bruno, um irmão, um amigo que eu tenho carregado para a minha vida toda. O pastor talvez não lembre de mim, mas eu sou um fruto de uma pregação sua. Você foi um daqueles que pregou, que me indicou o caminho. 2013, 2014, você juntamente com a sua esposa, a Josi, na Quintex, você pregava a palavra, ia lá toda manhã, e eu quero agradecer pela disponibilidade de pregar aquela palavra. Porque você plantou e eu creio que deu fruto. Amém? Trago a bênção dos meus pastores, apóstolo Anderson, bispo Vanessa, não pôde vir porque hoje está tendo o culto lá. E hoje juntamente vim com a minha esposa, a diaconisa Thalinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar abrindo cujo tema, irmão, dessa noite. E nesta noite, eu queria temar com Deus, mas é da forma do Senhor, irmãos. Eu preparei 2 pregações, eu falei, Senhor, é qual, Senhor? E é o momento que o diácono abriu a palavra, foi exatamente aquilo que o Senhor estava falando com a minha vida. Amém, irmãos? Estarei lendo o tema, glória a Deus. E depois em Lucas, glória a Deus. Tema 15:15. Já não vos chamei de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quando ouvi do meu Pai vos revelei. Glória a Deus. Minha Bíblia é meio diferente, irmãos. Lucas, a palavra hoje se encontra em Lucas 5. Lucas 5. Aqui é só uma continuidade daquilo que Deus quer falar nesta noite, irmãos. O Senhor falou através de cada oportunidade dos louvores. Glória a Deus. Lucas 5, do 17. Aconteceu que depois que um daqueles dias ele estava ensinando, e estava ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E virde do Senhor estava com ele para curar. Então uns homens transportaram numa cama um homem que era paralítico e procuraram fazê-lo entrar e colocá-lo diante dele. Amém, irmão? Somente até aqui. Pode se assentar. Glória a Deus, Senhor Jesus. Quando falamos de Jesus, irmãos, é maravilhoso porque aonde Jesus passa tem milagre. Aonde Jesus chega, algo tem que ser mudado. Não tem como chegar perto da presença do Senhor e continuar da mesma maneira. Não tem como ter um encontro com o Senhor e continuar do mesmo estado que você estava. Algo tem que acontecer, irmãos. E Jesus ensinava a todos nós, a todos aqueles povos, e nos ensina até hoje. Exaltado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, irmãos, separados por Jesus, foi ensinado, foi instruído por Jesus, e ali Jesus não tratava eles mais como servos, mas como amigos, porque ali o Senhor já confiava, irmãos. E uma coisa interessante, que nem todos eles não eram igual a outro, mas tinha uma coisa que aproximava eles, o que era? O mesmo propósito. O que une você com seu irmão não é a diferença, é o propósito que você tem. Qual é o propósito? É o Senhor Jesus. Qual é o propósito da nossa vida? É o Senhor Jesus. É igual o varão disse no relacionamento: a minha esposa é diferente de mim, eu sou diferente dela, mas o que nos une? O propósito. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. São diferentes um com o outro, mas o propósito é o mesmo. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus. Mas só que nós precisamos entender por onde nós andamos, irmãos. Por onde você está caminhando. Você tem que fazer uma pergunta. A sua oração
a sua amizade que você anda é a mesma oração que você está fazendo? Porque se eu quero ser santo, eu tenho que andar com pessoas santas. Porque se o meu alvo é Jesus, eu quero andar com pessoas que me aproximam de Jesus, irmãos. E se na tua amizade não tem uma pessoa que te aproxima de Jesus, seja você que aproxima aquela pessoa para Jesus, irmãos. Seja você o sacerdote da casa. Tome postura e levante. Não tem sacerdote dentro de casa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja você que vai clamar, seja você que vai profetizar na tua casa, irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E só que o interessante, irmãos, é que quando o Senhor, o oleiro, pega o vaso, ele vai arrancar rapina. Ele vai arrancar pessoas perto do vaso que impede do vaso se transformar em vaso. É o Senhor trabalhando em cima do vaso do oleiro e falando assim: eu preciso tirar isso aqui, você não pode estar entendendo, mas eu tenho que tirar porque eu preciso te transformar em vaso. E esta rapina vai te impedir de transformar em vaso. Por isso que pessoas somem da tua vida. É porque tem pessoas que nos atrapalham de ser transformado em vaso, irmãos. Então quando você vem para a casa do Senhor, o teu ciclo de amizade muda. Porque o teu ciclo de amizade antigamente poderia atrapalhar o teu propósito. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E o interessante do Senhor, o interessante do oleiro, irmãos, que ele vê coisas que ninguém vê. O oleiro olha para o barro, que nem vaso é ainda. Ele olha para mim e para você e fala assim: é vaso. Mas Senhor, nem formato de vaso tem, Senhor, é barro. Não, eu posso transformar em vaso. Eu posso tirar aquilo que vai atrapalhar dele ser moldado. Eu posso tirar e vou moldar a vida dele para ele se transformar em vaso, irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com o nosso ciclo de amizade. A gente tem que tomar cuidado na hora que a gente estende a mão para socorrer. Se não estiver preparado para socorrer, você cai junto com a pessoa que está caída. Esteja preparado para ir no campo de batalha, irmãos. Não seja café com leite. Você quer levar almas para o caminho? Leve, mas seja preparado para buscar almas, sair lá fora. Porque lá fora não é brincadeira, irmãos. O inimigo não brinca de ser crente. Se você quer buscar, vai buscar, mas esteja preparado. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Tome cuidado com a multidão. Porque esta mesma multidão que te aplaude, ela vai te vaiar amanhã. Jesus curou. Jesus mudou vidas. Jesus transformou. E quando ele estava lá para ser escolhido, ele ou Barrabás, o que aquele povo falava? Crucificam e solte Barrabás. Crucifica e solte Barrabás. E Jesus podia estar olhando e falar assim: mas tá ali um paralítico que eu fiz andar, tá ali um cego que eu fiz enxergar e agora está me virando as costas. É porque a multidão vai querer só benefícios para ela, irmãos. E aonde Jesus passava existia uma grande multidão. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E qual a diferença da multidão para os discípulos, hein, que está tudo perto de Jesus? É porque a multidão, ela só quer o milagre. Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre, e vai embora. É igual aquela visão do glória a Deus, Senhor Jesus, do mar. Ezequiel andava uns metros, molhava os joelhos, molhava o calcanhar, molhava os ombros. E o Senhor está lá de cima falando para que essas pessoas que só molham o pé e num domingo, só vem no domingo na casa do Senhor e foge da presença do Senhor. E o Senhor está falando: mergulha logo, sente a minha presença. Mergulha logo que eu quero transformar a tua vida. Aqui neste culto o Senhor falou grandemente: eu estou te esperando, filho pródigo, eu estou te esperando. Entenda uma coisa: exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você está preparando as melhores desculpas para voltar para Jesus, o Senhor está preparando as melhores vestes, irmãos. Pare de se preocupar que a desculpa volta logo. Não, meus irmãos estão lá, vão ver. Não, volta para a presença logo. Tem aliança nova, tem vestes novas, irmão. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. E aqui tem 4 amigos, irmãos, nessa passagem. 4 homens que tomaram uma atitude. Até hoje você é paralítico,
Até hoje você é refém disso aí, você não vai para lugar nenhum. Mas aqui o interessante desta palavra é um paralítico que anda. Como assim, evangelista? Evangelesia, um paralítico que anda assim? Porque tem amigos, ele anda. Pode ser paralítico, não consegue ir para lugar nenhum, mas tem amigos que carregam ele, irmãos. Se aproxime de pessoas que te carregam para o propósito, irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. 4 amigos e um único propósito. Olhe para o teu irmão do lado e diga: podemos ser diferentes, mas o propósito nos une na presença do Senhor. E qual o propósito, irmãos? Exaltado seja o nome do Senhor. Qual o propósito? Encontrar com o Senhor. No meio deste caminho vai ter dificuldade, irmãos. Porque para servir o Senhor, quem disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria café com leite, seria fácil servir ao Senhor, irmãos? Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles homens têm um único propósito. Qual é o propósito? Vamos encontrar o Senhor. Haja tempestade ou não tempestade, nós vamos encontrar com o Senhor. Haja dificuldade, sem dificuldade, mas nesta noite nós viemos aqui encontrar o Senhor. Eu não sei qual é o teu propósito, irmãos, nesta noite, mas o teu milagre vai chegar na tua vida nesta noite, irmãos. Glória a Deus, Senhor Jesus. As nossas dificuldades pode ser grande, os nossos poréns pode ser grande, mas o propósito se torna maior em nossas vidas. Não sei de que forma você entrou por aquela porta, mas o Senhor está dizendo nesta noite: continue no propósito. O propósito que você veio da tua casa nesta noite aqui foi para me encontrar. Então nesta noite rompe a multidão e comece a tocar nas minhas vestes, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus. E aqueles homens, irmãos, olha para aquele paralítico e imagina assim: você pega de um lado, tu pega do outro, eu aqui e aqui. Hoje este homem viveu até aqui nessa vida de sofrimento, mas hoje nós ouvimos falar de um homem que está em Cafarnaum e está transformando vida, e este homem pode mudar a tua vida, varão. Até hoje o teu ciclo de amizade não levou para perto de Jesus, mas hoje eu vou te levar para Jesus. É pessoas que se importam com o outro. Eram pessoas que podiam ter dificuldades, mas olhou para o outro e falou assim: você precisa mais do que eu. Porque a chave de você receber a vitória é se alegrar com a vitória do outro, irmãos. Enquanto a tua milagre não chega, se alegre com a vitória do teu vizinho. Enquanto o teu milagre não chega, se alegre com a vitória do outro, irmão. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Para alcançar o teu milagre, você vai ter que parar de olhar para a multidão e olhar para Jesus. Quando aqueles homens chegam até aquela casa, irmãos, a casa cheia de multidão por dentro, na porta e ao redor cheio de multidão. E aqueles homens olham e falam assim: como é que a gente vai passar? Como é que a gente vai alcançar o homem que pode transformar a vida dele? Como é que a gente vai romper esta multidão? Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aí na multidão podia falar assim: ó, você não vai conseguir passar. Você não vai conseguir alcançar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você entender uma coisa, olhar para Jesus, o milagre chega. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro chegou a andar por cima das águas. Pedro andou por cima das águas. E por que ele afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento. É o segredo da nossa vida, irmãos. Se em algum momento da nossa vida a gente parar de olhar para Jesus, nós iremos cair. Sozinho com nossas forças nós não chegamos em lugar nenhum. Mas se a gente falar: Senhor, segure pela minha mão direita, Senhor, que eu não venha olhar nem para um lado nem para o outro, Senhor. Jesus, no Senhor Jesus, Pai. Nesta noite eu vim para te dizer uma coisa, irmãos. Enquanto você está na tempestade,
Enquanto você está na tempestade e o teu barco afundando, cheio de água, uma coisa que eu te peço nesta noite, não pula do barco. Ao invés de você pular do barco, começa a tirar água do barco. Ao invés de você pular do teu problema, começa a resolver e colocar na mão do Senhor Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós viemos adorar o Senhor. Nesta noite nós iremos clamar ao Senhor. Nesta noite nós iremos dar o nosso melhor. E exaltado o nome do Senhor, nós iremos dar o nosso melhor. Porque se Ele for fazer, nós vai fazer, irmão. Exaltado no Senhor. Se você veio aqui nesta noite só para receber, irmão, você vai sair sem milagre. Porque aquele que quer receber tem que entregar. E o que você tem entregado ao Senhor nesta noite? O que você tem se entregado na mão do Senhor nesta noite? Senhor, nesta noite eu vou me rasgar na Tua presença, Senhor. Senhor, nesta noite eu vou mudar a minha vida, Senhor. Senhor, nesta noite eu vou tocar em Suas vestes, Senhor. Porque é o momento que eu tocar eu serei curado. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. E aqueles homens, irmãos, exaltado seja o nome, olhou para uma multidão, olhou para um lado e viu que o socorro deles não vem de baixo. Olhou para um lado, olhou para o outro, como é que vamos alcançar o milagre? Só que uma coisa foi citada nesta noite, um versículo lá em Salmo 121. Elevarei os meus olhos para os montes. Aqueles homens, ele olha para um lado, olha para cima, mas quando eles olham para cima, eles veem a resposta. Você pode estar olhando para um lado, para o outro, mas quando você olhar para cima, que é Jesus, Ele dará a resposta na sua vida, irmãos. Ele vai responder aquilo que você está passando, irmãos. Ele vai responder, então, Senhor, qual é a solução? Olha para cima. Levanta a tua cabeça. Quando João e Pedro estavam lá, exaltado o nome do Senhor Jesus, entrando no templo, lá tinha um coxo. O coxo ficava como? Para baixo, lá no chão. E antes dele falar, não tem ouro nem prata, o que Pedro fala para ele? Olhe para nós. O que o Senhor está querendo dizer nesta noite? Antes de eu te abençoar, eu quero que você mude a postura do teu pescoço. Porque não tem como ser vitorioso com postura de fracassado. Não tem como ser vitorioso com postura de derrotado. Então antes de eu te abençoar, levanta a cabeça, irmão. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Daniel um dia desceu na cova dos leões de cabeça baixa, mas no outro com cabeça erguida, porque o Senhor estava com ele, irmãos. O Senhor vai levantar a cabeça de crente nesta noite. Levanta a sua cabeça, porque o Senhor já decretou vitória na tua casa. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor já decretou vitória na tua família. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles homens olham para a multidão, olham para o alto, vê um socorro e descobrem uma coisa: o meu problema pode ser grande, mas o propósito que Deus tem na minha vida é maior. Não sei o que você está passando. Não sei o que você enfrentou essa semana. Não sei se você pensou em largar. Não sei se você pensou em desistir, mas entenda uma coisa: o propósito de Deus é grande na tua vida, irmão. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor está dizendo nesta noite: pare de atrasar o meu propósito na tua vida. Pare de impedir a bênção que eu já derramei na tua vida e você está com a vida de fracassado. Eu já decretei vitória na tua casa, então para de se vitimizar. Pare de atrasar o meu propósito que eu tenho na tua vida. Era Deus falando para Jonas: vai lá e prega, e Jonas fugindo do propósito, irmãos. Exatamente a gente faz. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O propósito em nossas vidas, irmãos, não volta atrás. De uma forma ou outra tem que acontecer. O Senhor lançou uma palavra na vida de José: vai ser governador. E o que aparece? Os irmãos tentando interromper. Vai ser governador, recebeu a túnica. Aí eles lá de longe falam assim: ó, olha lá, vem um sonhador. Ele acha que o propósito dele não vai acontecer. Vamos matar o sonho dele.
Aí eles falam assim, vamos matar. Aí eles decidem que não. Vamos vender. Arrancam a túnica de José. Só que a maior falha deles, sabe qual foi? Que eles arrancaram a túnica de José, mas não arrancaram a promessa. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Não arrancaram a promessa da tua vida, irmãos. Você pode estar por baixo nesta noite, nesse dia, mas entenda, você ainda tem a promessa. E a promessa do Senhor não pode voltar atrás. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Existia uma promessa na vida de Davi. Era um propósito, vai ser rei. O propósito já estava determinado, mas um certo dia o que aconteceu? O gigante, a barreira, a tempestade, o vento contrário chegou na vida e falou assim, muitos podiam olhar para Davi e falar assim, ó, vai ser esmagado, vai ser morto, vai ser derrotado. Mas só que uma coisa que aquele povo não entendia, uma coisa, é que Golias não estava lutando contra Davi. Golias estava lutando contra a palavra do Senhor Jesus, irmãos. E a palavra do Senhor estava dizendo, vai ser rei. E a palavra do Senhor estava dizendo, vai ser vitorioso. E a palavra de Deus na sua vida vai ser vitorioso, irmãos. Não importa o vendaval, o gigante na tua vida, o propósito vai acontecer. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Quando eu falo de propósito, eu me lembro de um homem, Pedro. O Senhor, a primeira vez que encontrou Pedro, irmãos, estava fracassando naquilo que ele já fazia. O que Pedro era? Pescador de peixe. Jesus pega o barco de Pedro, porque antes do Senhor nos abençoar, transformar a nossa vida, Ele precisa do teu barco. Ele precisa do teu barco para fazer a obra dele, irmãos. Então, antes de você receber o milagre na tua vida, entregue ao Senhor que Ele te use. Exaltado seja o nome do Senhor. E depois daquela pesca, Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, vai lá e lança a rede para o lado direito. E quando Pedro lança a rede, o que tem? Peixe. E ali Pedro entendeu. Porque antes ele falou, sobre a tua palavra eu lançarei essa rede. O que Pedro estava querendo dizer? Eu sou pescador, eu sei o que eu faço. Mas sobre a tua palavra, se der errado, a culpa é sua. Mas só que Pedro entendeu uma coisa, sobre a palavra do Senhor não tem como dar errado, irmãos. E depois daquela pesca, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, hoje tu é pescador de peixes, mas amanhã te tornarei pescador de almas. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus sobe, a dificuldade chega, o vendaval chega, e Pedro olha para um lado, o nada, olha para um outro lado e larga o propósito. Aí Pedro, além de ir e voltar a pescar, voltar aquilo que Jesus já tirou ele dali, leva outras pessoas com ele. Aí ele passa a noite toda pescando, joga para um lado, para o outro. Eu podia imaginar uma coisa, Pedro pegar a rede, falou assim, eu lembro de um dia, calma aí, deixa eu pegar a rede. Não tem peixe, tem algo errado. Passou a noite toda pescando, irmãos, e de manhã, logo cedo, quem está na margem? Jesus. E eles nem conheceram. Jesus estava fazendo o que lá, irmãos? Tentando fazer Pedro lembrar de quem ele era. Jesus de longe fala assim, filhos, pescaram alguma coisa? Não, Senhor. Passamos a noite toda pescando e nada apanhamos. Voltai e jogai a rede para o lado direito. E quando eles fazem isso, o que tem? Peixe. Mas foi aonde a noite toda eu joguei e não teve peixe, sim. Foi a minha vida toda eu jogando para um lado, para o outro e não teve peixe, sim. Mas quando o Senhor está mandando, tem peixe. Quando o Senhor está ordenando, tem milagre. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aí João vira para Pedro e fala, Pedro, sabe quem é que está lá, Pedro? É o Senhor. Pedro se joga no mar, vai de encontro ao Senhor. E o que tem com o Senhor? Brasa, peixe e pão. Somos nós que quebramos a nossa cara, irmãos. Porque aquilo que nós necessitamos tem com Jesus já. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu imagino uma coisa, irmãos. Quando Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, qual a tua dificuldade, Pedro? Pedro,
Qual a tua necessidade, Pedro? Pedro, o que tu precisa, Pedro? Ah, Senhor, é peixe. É peixe que tu quer, Pedro? É peixe, Senhor. Tome peixe, Pedro. É peixe que tu precisa, Pedro? Tome peixe. Mas entenda uma coisa, Pedro. Enquanto você está atrás do peixe, eu preciso de você. Enquanto você está atrasando o meu propósito, eu já tenho um peixe na tua vida. Você precisa do peixe, Pedro. E eu preciso de você na minha obra. Não largue o propósito para eu viver por necessidade, irmãos. Eu já corri do propósito do Senhor há muito tempo. O meu maior medo era isso aqui, ó. Pregar a palavra. Me escondi em ministério grande, eu queria estar na embarcação, mas sem remar. Adianta o quê? Adianta o quê? Estar na casa do Senhor e não conhecer o dono da obra. Perto da casa mais distante dele, adianta o quê? E o Senhor usava os profetas na rua, eu preciso de você na minha obra, eu preciso de você estar remando. Essa estrada dos Romeiros aqui, ó, indo para Pirapora. Um amigo, que é amigo meu hoje, mas no dia ele não me conhecia. No trabalho eu saí, fui com ele com um caminhão, só eu e ele num caminhão. E o Senhor preparou aquele dia para eu voltar para o propósito. Estava que nem Jonas fugindo, irmãos. E ali Deus usou aquele caminhoneiro. Eu estava no celular jogando. Era skatista, vivia da maneira que eu queria, fazia a minha própria vontade, mas o Senhor preparou aquele dia para mudar a minha vida. E aquele homem começou a chorar. Um homem bruto, sabe como o caminhoneiro é? Ignorante. Começou a chorar. Quando eu olhei para o lado, ele de olho fechado dirigindo. Eu falei, Senhor Jesus, que isso, Pai? E quando aquele homem, olho fechado, eu falei, Senhor Jesus, ele falou, te aquieta, porque eu sou Deus, estou no controle dessa direção. E o Senhor falou a minha vida todinha, irmãos, ali, de trás para frente, de frente para trás. E ele disse mais, falou assim, por que você tem atrapalhado o meu propósito? Por que você tem impedido de fazer aquilo, você tem impedido aquilo que eu determinei na tua vida? E aquele homem chorando, falando assim, o que eu fiz para você? Por que você não volta para o propósito? Por que você não faz aquilo que eu determinei sobre a tua vida? E Deus, usando a vida daquele homem, disse mais uma coisa. Por amor a ti, eu vou tomar tudo que você tem. Vou arrancar pessoas ao teu redor que está atrapalhando de te transformar em vaso. Vou arrancar amizade, relacionamentos, e eu vou te colocar lá embaixo, e vou permitir situação para você ver que eu sou Deus na sua vida. Depois daquele dia, irmãos, eu andava com aquele longboard. Andava a 90, 80 por hora, que nem doido na rua. Um carro me pegou, encheu e me jogou longe. Eu só olhei para cima, a roda quase pegando na minha cara, e levantei rápido. Pela graça do Senhor, eu só machuquei o ombro. Aí a minha irmã vira para mim e fala assim, vamos pro culto? Foi, vamos. Agora vai. E quando eu chego na porta, o pregador para de pregar e diz, não sou eu Deus na sua vida? Não falei eu que vou permitir situação para você ver que eu sou Deus? Não, e não esqueça, eu vou arrancar tudo que você tem. Eu vou tirar tudo aquilo que me atrapalha de você estar na minha obra. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, irmão, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Mas o propósito vai concluir na tua vida. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E ali eu comecei a servir ao Senhor de verdadeiramente. A igreja que eu estou hoje, fiquei 6 meses como obreiro, 1 ano como diácono, agora 2 anos, 3 anos como evangelista, pela misericórdia, viu? Pela graça, porque é difícil, irmãos. E antes de eu ser ungido evangelista, eu fiz uma promessa para o Senhor. Falei, Senhor, não importa o que houver, haja o que houver, eu vou pregar a tua palavra. Entenda uma coisa, aquilo que você promete para o Senhor, dá teu jeito e se vira. Se vira. No dia do meu casamento, recebi um convite do Congresso dos Jovens. Dia da alegria. Para ser aprovado, tem que ser provado. Verdade, irmãos. E fui. Deus me abençoou com a casinha lá em Calcaia. Comprei lá. Cheguei 3 horas da manhã. Falei, amém, Senhor. É bênção. Vitória, Senhor. Mas chegou o outro dia. Qual é?
da tristeza, o não do Senhor chega em nossas vidas, irmãos. A minha esposa estava gestante, estava com 7 meses de gestante. E no certo dia ela virou para mim e falou assim, ó, eu não estou conseguindo sentir o bebê. E ela estava lá em São Paulo, era o rodízio meu. Ela vindo de São Paulo já, eu parei ali na estação de Barueri e comecei a clamar. Sabe aquela oração que você rasga o céu? Com ousadia? Fala, Senhor, eu preciso do milagre, Senhor. Eu clamei, eu orei durante 1 hora e pouco, orando, clamando, até vir a resposta do Senhor. Mas só que a resposta do Senhor não é da forma que nós queremos. Em alta voz o Senhor veio no carro e disse, às vezes, para você poder ganhar, eu vou ter que te fazer perder. E naquele momento eu já soube que eu perdi. Naquele momento eu já soube que eu perdi. Eu falei, amém, Senhor. Vai ser difícil, mas eu te peço só uma coisa, me dê força para ajudar a minha esposa. E dali eu já fui para o hospital, irmãos. Cheguei no hospital, eu já sabia. Só que a gente às vezes é Tomé, né? A gente duvida. E ali constatou. Os médicos até hoje não sabem o porquê. Mas eu sei, permissão do Senhor. Uns falam é porcentagem disso, porcentagem daquilo. Mas eu já sei que é o Senhor. E ali ela começou a tomar aqueles 4 comprimidos para induzir o parto. Quando estava no 3º, ela já estava sentindo dor, irmãos. Teve um momento que ela estava sentindo dor, comecei a andar com ela dentro do quarto. Falei, por favor, desconta na minha mão. Eu estava rodeando no quarto, irmãos, com ela, andando, para aliviar a dor e nada. Porque quando está vivo, o bebê automaticamente já sai. E quando está morto, vem tombando lá, arrebentando tudo. E já estava grande. Aí o momento que eu falei, enfermeira, por favor, faça cesárea, corta. A barriga dela já está ficando cinza. Por favor, corta. Tira essa dor dela que eu não estou mais aguentando ver ela desse jeito. Ela falou assim, eu não posso, é procedimento do hospital. E ao momento que eu pedi para ela, o que eu preciso fazer para aliviar a dor dela? Ela falou assim, vai lá e dá um banho nela de água morna. Vai lá e dá um banho de água morna nela. Ao momento que eu fui dar o banho de água morna nela, o bebê cai no chão com bolsa e tudo estoura. E ali naquele momento que estourou, eu falei para ela, não olha, daqui eu assumo. Daqui é comigo. Chamei a enfermeira pegou. Eu queria tirar foto, não pude tirar foto. Porque eu falei assim, Senhor, não vou, Senhor. Porque quando ela caiu, ela se machucou. Então eu não queria ter aquela imagem dela. Aí eu peguei a pezinho, tirei só a digital. A pegadinha, com carimbo. Isso foi numa terça que perdi. Na quarta saiu. Na quinta de manhã fui reconhecer o corpo. Cheguei lá, já estava se decompondo, sugando. Cinza. Eu falei, eu sei que vocês vão fechar, mas eu te peço uma coisa. Quero que lacre o caixão. A memória dela só vai ficar comigo. E eu tive só 1 hora, irmãos, para despedir da minha filha. Tive apenas 1 hora para me despedir dela. E no enterro, o meu pastor é como um amigo. É um pai. Ele não teve força, irmãos, de falar nada. Ele falou, Henrique, eu não consigo. Eu não consigo, eu preciso que você chame outra pessoa para ministrar. Chame outra pessoa, e foi um amigo meu, pastor Fioravante de Carapicuíba. Eu falei, pastor, pode falar, pastor, pode ministrar, mas nos últimos 5 minutinhos eu quero uma oportunidade para falar. Quando chegou a minha oportunidade, irmãos, naquele enterro, eu agradeci a todo mundo que estava ali, e eu disse a seguinte frase, falei, eu vou louvar um louvor. Eu sei que eu vou começar, mas eu não sei se eu vou terminar. Eu preciso da ajuda de todo mundo. Aí eu peguei aquele louvor, irmãos, e comecei a louvar o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele veio um sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não vim aqui nesta noite dizer que eu sou mais forte, eu sou mais fraco que aqui. Nesta noite, eu vim nesta noite dizer como você se recebe, como você se comporta com o não do Senhor. Quando o não se aparecer na tua vida, você vai largar o propósito, irmãos? E naquela mesma semana eu tinha um convite. Pregar a palavra no domingo. Cujo na igreja do meu tio, pastor Farley, não sei se alguém conhece. E o convite era todo mundo falando comigo: Henrique, eu sei que você tem uma promessa. Mas não dá, Henrique. Desse jeito não dá. Eu falei assim: eu tenho uma promessa para o Senhor. E eu vou cumprir com esta promessa. Não é porque eu recebi o não do Senhor que eu vou largar o propósito. Não é porque a dificuldade se apareceu na minha vida que eu vou largar o propósito. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. E a palavra daquela semana, irmãos, eu não podia mudar qual era milagre. Mas interessante, quem precisava de milagre era eu. Como você vai pregar uma coisa que você não teve? Ah, eu entendi uma coisa. Ele não pode ter feito em mim, mas eu sei que Ele faz através de mim. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode estar chorando, sofrendo, mas o Senhor faz através da tua vida, irmãos. Pode ser difícil, pode estar dolorido, mas o Senhor faz através da tua vida. Não larga o propósito. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. E nesta passagem aqui, irmãos, uma coisa que eu entendi é o quê? Quem tem amigos não morre paralítico. Quem tem amigos não morre da mesma forma. Porque esses amigos vão fazer o mover, vão trabalhar, mas vão te levar até Jesus, irmãos. Se cerque de pessoas que te aproximam de Jesus. Se cerque de pessoas que te aproximam do caminho. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só que a gente não gosta dessas amizades. Qual é? É amizade de pastor. Por quê? Ele manda eu orar. É amizade de líder. Por quê? Ele manda eu jejuar, eu não gosto. Eu odiava a amizade do Bruno, sabia? Eu não gostava. Porque eu cheguei a morar com ele. O irmão dele é meu padrinho. Diferença de 7 anos. Me deu o nome todo. Sabe o que eles faziam? Eu ficava na casa. Eu amava videogame, hoje eu nem gosto. Ele fazia eu ler um versículo bíblico. Ainda fazer um resumo do que entendi. Eu odiava esse Bruno, viu? No momento a gente não entende o porquê as pessoas falam pra gente: você precisa orar mais um pouquinho. A gente não entende quando as pessoas olham pra nós e falam assim: você precisa jejuar mais um pouquinho. A gente trata essas pessoas como chatas. Mas essas pessoas estão te levando para o melhor caminho, irmãos. Você não pode estar entendendo. Você não pode estar entendendo hoje, mas o Senhor tem um trabalhar na tua vida. Essas pessoas chatas estão te conduzindo ao caminho. Essas pessoas chatas estão te ensinando a verdade, a verdadeiro caminho, irmãos. Mas só que a gente está na igreja, a gente não vê milagre nenhum. E uma coisa que eu entendi nesse tempo que eu estou com o Senhor, que o Senhor trabalha na inclusão. Como assim, evangelista, na inclusão? É que Ele trabalha de lá para cá. É algo se mexendo e você não está vendo. É igual este culto nesta noite. Você pode entrar deitado por aquela porta, ser apenas mais um culto. O Senhor está falando: não. É a noite preparada que eu mudei para transformar a tua casa. É uma noite transformada que eu preparei para mudar a tua vida. Era aqueles discípulos no meio da embarcação não vendo Jesus.
Mas isso não significa que Jesus não estava vendo eles. Jesus está te vendo, irmãos. Eu não sei a dificuldade que você está passando, mas continua no propósito, o Senhor está te vendo. Mas antes do Senhor te fazer um milagre, Ele precisa te preparar. Como assim, evangelista? Para todo grande milagre, se torna necessário o processo. Evangelista, eu estou passando por um grande processo, está vindo um grande milagre. Uma grande dificuldade, está vindo um milagre. Era Ana clamando, Senhor, eu preciso de um filho. E o Senhor está falando, mais processo. Há um momento quando ela orou a oração certa, Senhor, se tu me der, eu te devolvo. Aí o Senhor vai lá e abençoa aquela mulher, porque ela agora entendeu. Olha, ela atrelou os sonhos dela com os meus sonhos. Vai lá e abençoa aquela vida. Não estou falando que o Senhor não vai transformar a tua vida. Deus não vai fazer o milagre. Deus primeiro está te tratando a sua vida para te fazer forte. Antes de eu te abençoar, preciso que você seja forte. Antes de você receber aquilo que eu tenho para a tua vida, preciso transformar a tua vida, preciso te fazer forte. Uma lagarta não precisa de milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Talvez você está reclamando deste processo da tua vida e largando o propósito. E talvez este processo, esse processo na tua vida é um propósito que o Senhor está preparando para transformar em milagre. Para ser vitorioso não tem como andar de cabeça baixa, igual eu já disse. Para ser vitorioso não é de qualquer forma. E por que eu preciso ser forte? Para dar valor àquilo que Deus entregar nas suas mãos. É as pessoas olhar para você e falar assim, que família abençoada. Nossa, que ministério abençoado. Como é que você conseguiu? Foi um grande processo. Não reclame do processo. Não fuja do processo. Porque até mesmo no deserto tem tenda. Até mesmo no deserto tem tenda sacerdotal. Moisés saiu do palácio, Deus tirou o sininho da mão dele do conforto e colocou o cajado. Quando o Senhor tirar algo da sua mão e colocar a presença dele, o cajado, não reclame, irmãos. É o Senhor trabalhando. Ele vai te levar para o deserto e transformar a tua vida. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade. As palmas ao Senhor.